Então abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, vamos orar antes da gente entrar no momento da palavra. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra em nossos corações e nossas mentes, conduzindo, Senhor, cada um de nós cativo a Ti nesse instante, que o nosso coração esteja completamente aberto a receber a Tua palavra, palavra essa que vem para nos confrontar, mas nos curar, nos edificar. Pai, que essa palavra venha gerar fruto em nossos corações e assim a gente saia daqui, Pai, não feliz, Senhor, mas reflexivo sobre aquilo que o Senhor tem para fazer através de nossas vidas e nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar impedir os teus filhos de receber, de serem alimentados pela tua palavra, de te cultuar, Senhor, em nome de Jesus, bata em retirada agora todo espírito contrário ao teu, Pai. Toda andação desnecessária, toda falta de atenção, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai. E pela tua misericórdia eu clamo, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é o último sermão do projeto Vocês Verão a Glória de Deus. Amém? Projeto Verão. Não, mas tem muita coisa nova aí para pregar, cara. Deus tem ministrado no meu coração várias outras coisas, mas não vão ser sérias, né? Mas de vez em quando eu gosto de fazer a série, tomei gosto desse negócio, né? Tem que ficar me policiando para não fazer série o tempo todo, né? Fazer outra série gigante igual aquela de Mateus. Pô, fiquei acho que 2 anos pregando Mateus. Miséria, não acabava nunca, nem eu sabia que ia pregar tanto sobre aquele assunto só. Um assunto não, vários assuntos no Evangelho. Mas enfim, hoje chega ao fim e espero que tudo que foi falado e vai acabar, né, hoje até o final, venha gerar algo dentro de vocês, né, e o mover da glória de Deus. Amém? E para a gente ilustrar a mensagem de hoje, que o tema é Transbordando Glória, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. E vou te falar, pá, eu tenho sentido de vir para cá, para a igreja, interceder, orar antes dos cultos, tenho vindo para cá. E hoje, cara, as alterações que eu fiz na pregação ontem não salvaram. Abacuque 2,14, deu ruim no violão, o irmão não conseguiu chegar, né, do Ministério Infantil. Eu falei aqui, que lutem, Senhor. Mas aí eu comecei a glorificar a Deus ali do lado de fora, o violão voltou, o irmão chegou, e no final, Deus está no controle de todas as coisas, né? A gente tem que orar, interceder e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Todos acharam? Abacuque 2,14. Faz aquela cara de que achou, assim, pá. Finge que achou e fala assim, meu Deus! Abre qualquer lugar, isso aí, pô. Tá bom. Aí tu lê ali, ó. Põe a Bíblia assim, finge que tá cego. Aí tu já lê ali. Né? Glória a Deus. E diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? A gente chega no final desse projeto, verão, e espiritualmente falando, esse é um momento em que o corpo já foi moldado, ou já deveria estar sendo moldado, né? O coração já está purificado e o templo pronto. Só que agora Deus, ele quer mais do que vasos cheios. Ele quer vasos transbordando. Quem quer transbordar aqui? Amém? A glória que não transborda, ela morre em si mesma. Nós não fomos feitos para ser cheios e deixar tudo ali que a gente encheu ficar parado. Se você pega um vaso e enche de comida e deixa parado, vai estragar. Se você pega um vaso e enche de água e deixa parado, vai dar dengue. Vai dar mosquito, né? Aquela larvinha do mosquito vai dar ruim. E no mundo natural, quando algo transborda, significa que está cheio além do limite. No mundo espiritual, transbordar é sinal de maturidade. Chega um momento que caminhar no Evangelho exige maturidade. Paulo, ele fala em algum momento, né, que quando ele era criança, né, quando ele era menino, ele agia como um menino. E tem muito crente velho agindo como menino ainda. Não é o X da questão da pregação, mas Deus está ministrando falar. E a gente precisa amadurecer.
ser cheio para transbordar e não para ficar com aquilo retido para nós. Chegou um momento que a gente tem que realmente transbordar, assim como os irmãos deram testemunho aqui. Isso é o transbordar da glória de Deus na vida dos irmãos, que estão ali dia após dia surfando, gerando relacionamento, falando com as pessoas, sendo cheio, buscando, lendo, orando, porque sem isso não tem o fluir de Deus. Porque Deus, ele não te enche só para você brilhar, ele te enche para você alcançar os outros, para você fazer a diferença na vida daqueles que passarem por você. Jesus, ele disse lá em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão de rios de água viva. O transbordar da glória é o resultado de uma vida cheia do Espírito e comprometida com o propósito. A terra, ela só vai ser cheia com a glória de Deus quando os filhos de Deus entenderem essa verdade. Quando os filhos de Deus se colocarem diminuídos na presença de Deus, sabendo que é Deus que vai fluir algo de dentro de você, buscando ser cheio para transbordar na vida das pessoas. A gente precisa amadurecer e entender essa verdade. Não estou falando que a gente vai deixar de ter problema e precisar um do outro, porque isso faz parte do Evangelho. A gente pedir socorro, a gente falar um com o outro, pedir oração. Mas se você é só aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Não dá certo, cara. A gente pede oração, mas a gente também ora pelos outros. A gente se enche para transbordar. Imagina que alegria um transbordar na vida do outro. Os dons que Deus deu, o propósito que Deus deu. Aquilo que é a tua deficiência talvez não seja minha. Eu vou transbordar na tua vida a tua deficiência. E você vai transbordar na minha. E isso é a troca do corpo. Por isso que a gente é comparado a um corpo. É o corpo de Cristo. Se a minha careca sente coceira e minha mão não vai até ela, o que eu faço? Eu vou dar cabeçada na parede. Só que muitas vezes aqui tem uma careca coçando e o cara não pede para a mão ir lá e coçar. A mão às vezes vê a careca coçando e não quer ir. Não aqui, né? Numa igreja lá no Mundo Marco. Mas a gente precisa amadurecer o suficiente para entender essa verdade. E Abacuque, ele vem aqui e profetiza numa das fases mais sombrias da história de Judá. A nação, ela estava mergulhada em violência, estava mergulhada na idolatria, na injustiça social, na corrupção espiritual. Eles viviam os piores momentos ali. O profeta, ele olha ao seu redor e vê o caos total. Só que quando ele olha para Deus, ele vê uma promessa. Quando ele olha para o Senhor, ele não vê o caos que os olhos dele contemplam, ele vê a promessa de Deus. No auge da crise, Abacuque, ele recebe uma visão que rompe a escuridão. E ele fala, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E às vezes a gente está passando por umas crises. E isso afeta até a nossa sanidade, né? Afeta a nossa mente, afeta o nosso coração. E a gente não consegue contemplar a glória de Deus e as promessas de Deus. As profecias que Deus liberou sobre nossas vidas. Só que no meio de uma das piores crises de Israel, Abacuque, ele olha e ele vê a promessa de Deus. Eu não sei qual momento você está passando na tua vida. Mas Deus está te chamando a olhar para as promessas que Ele tem para você. A palavra hebraica usada para glória aqui, a gente já está cansado de saber, e durante um bom tempo depois desse culto eu não vou mais falar sobre ela. Amém? Qual é o nome da palavra? Ih, vocês esqueceram. Cabode. Olha aí. Então tem que falar mais alguns cultos sobre ela. Que ela significa peso, substância, valor, honra. Contudo, o profeta aqui, ele não fala apenas da glória em si, mas ele está falando aqui do conhecimento da glória, que é Yada Kabod. Né? O termo usado, ele não fala só Kabod, ele fala Yada Kabod, que indica um conhecimento experiencial, algo íntimo, vivido na pele. Não é saber sobre Deus, é ser transformado pela presença de Deus. Sabe? Não é como você fala assim, eu conheço fulano. Mas se você não sabe o que passa no coração dele, se você não convive com ele, se você não tem intimidade com fulano, você não conhece.
E o conhecimento da glória é você ter experiência, é você buscar, é você mergulhar. É algo vivido na própria pele. Não é só no culto. Não é através da experiência dos outros. Eu conheço a glória de Deus porque eu vi fulano de tal fazendo maravilhas. Eu vi. Não, Deus, Ele quer que você viva esse conhecimento. Ele quer que você flua através desse conhecimento da glória de Deus. Essa visão profética, ela apontava para algo que não caberia mais dentro de paredes do templo. Quem quer viver o conhecimento da glória de Deus? A gente precisa buscar isso. Mas buscar não só quando a gente precisa de algo, que a gente tem mania de buscar a Deus quando a gente está precisando de algo. Eu não estou falando que isso é errado, não, que eu também faço, a gente pede, a gente tem que pedir, a gente é filho. Mas o problema é quando a gente só se torna um crente pidão. É o crente danoninho. Sabe qual é o crente danoninho? Me dá, me dá, me dá, me dá. Só que ele só pede. A gente tem que buscar Deus pela glória dele, para ele fluir dentro de nós, através de nós. Não para usá-lo, mas para a gente ser usado por ele. E quando isso acontece, o evangelho ele rompe as paredes, ele rompe o nosso corpo, ele rompe tudo que está ao nosso redor, ele rompe a nossa família. Abacuque, ele viu um tempo que o peso da presença de Deus não seria mais algo localizado, mas seria algo global, invadindo territórios, culturas e gerações. E essa promessa ela começa a se cumprir em Pentecostes, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo ele encheu os discípulos e os transformou em vasos que transbordam vida. O que antes repousava sobre poucos passou a habitar sobre todos aqueles que creem. Antigamente era só o sumo sacerdote que tinha acesso, mas de repente o véu é rasgado e todos que creem têm acesso. E isso é transbordado àqueles que creem. Quem crê aqui? Isso pode ser transbordado sobre a tua vida. Se já não foi, se já foi, você deixou vazar, rachou o vaso, está na hora de recompor, se encher de novo e transbordar de novo. Não basta conhecer a glória, é preciso ser conhecido pela glória. Quem é que tem uma tia chamada Glória? Ninguém? Você conhece a Glória? E ela te conhece? É o mais importante ela te conhecer. O que o Espírito Santo derramou em você não veio para te inflar. Isso aqui, eu brinquei isso aqui, mas serve. É igual você falar, tem fulano de tal, não sei o quê. Eu conheço ele. Eu conheço. Aí o cara vai falar pro fulano de tal, tu conhece o pastor Fernando? Não sei quem é ele, não. Você está entendendo? Será que se perguntarem para a glória de Deus, você conhece o fulano, ciclano, fulano? Ele vai falar, eu conheço intimamente o coração, porque eu habito ali naquele coração. O que o Espírito Santo derramou sobre você não veio para te inflar, veio para te ativar. A glória que te enche, ela não é um fim em si mesmo, ela é o início de um movimento. Jesus ele disse lá em João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, eles não retêm. Os rios eles liberam, eles fluem. Né? Já viu algum rio reter algo? Retém que o homem põe lá barragem, põe represa. E mesmo assim, se não fizer direitinho, ele encontra a saída e vai arrumando, e vai embora. Esse é o rio. Então quando você retém o que Deus te deu, você fica estagnado. Quando você derrama, você frutifica. Você não é uma represa acumulando experiências espirituais. Você é um rio carregando a presença de Deus por onde você anda. A glória que te enche hoje é a mesma que vai te fazer transbordar amanhã na vida das pessoas. No seu ministério, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua vida profissional. Porque quem é cheio da glória se torna portador da glória. Então pare apenas de receber. É maravilhoso receber. Não tem como transbordar se você não receber, amém? Amém? A gente precisa receber de algum lugar. A gente precisa se alimentar espiritualmente, buscar de Deus, orar, se derramar. Mas pare de apenas só receber. Comece a liberar também sobre a vida das pessoas. Uma vez eu falei aqui, cara, um homem de Deus, deixa eu falar, vou falar que eu já falei várias vezes. Olha aí.
teve um cara chamado Dan Duque, quem conhece aqui? Ele entrou no altar, lá na conferência profética do Bola de Neve, com as duas mãos fechadinhas, que ele prega com aquele microfone assim, é chique pra caramba, né? Um dia eu vou ter também pra ficar com as mãos soltas. Aí, ele entrou com as duas mãozinhas fechadas, assim, e falando, ministrando sobre unção, sobre glória. E aí, em determinado momento, ele falou assim, você sabe por que eu tô com as duas mãos fechadas? Aí eu digo, não, para todo mundo que estava lá. Ele falou, porque eu tô com unção dobrada. Ele falou, a pessoa que tem unção simples, muitas vezes ela não tem nem para ela se alimentar. A pessoa que busca a unção dobrada, ela busca o dobro da unção, ela busca o dobro da glória, ela tem para ela e tem para o outro. Então eu tenho uma mão aqui que é para mim, mas eu tenho uma mão aqui para liberar sobre a igreja. A gente precisa buscar a ponto da gente ter para liberar para os outros. A gente precisa estar cheio a ponto da gente derramar, e não só para a gente. Só que tem gente que não busca nem para si. Eu não vou nem perguntar hoje quantos leem a Bíblia todo dia aqui não, tá? Pode ficar tranquilo. Todo mundo lê, eu sei. Pode levantar a mão, quem é que lê todo dia? Misericórdia. O mundo, cara, não está esperando alguém perfeito. Eu não sou perfeito, César não é perfeito, Thiago, ninguém aqui é perfeito. O mundo não está esperando ninguém perfeito. Ele está esperando alguém que flui. Alguém que vai lá e flui a glória de Deus. A gente está sendo aperfeiçoado a cada dia. Não existe perfeição em nós, não há nada perfeito em nós. A gente está sendo aperfeiçoado. Até o dia do retorno de Cristo. Até o dia que seremos glorificados. Aí seremos perfeitos na presença de Deus. Mas até lá, a gente precisa fluir. E é isso que o mundo espera de nós. Em Atos 2, a gente está diante de uma das cenas mais revolucionárias da história da fé. O povo judeu celebrava Pentecostes, uma festa agrícola, que também lembrava a entrega da lei lá no Sinai. No Sinai, Deus ele desceu em fogo. E no Pentecostes, ele desceu novamente como línguas de fogo. Vocês estão entendendo? Só que dessa vez, ele não desceu sobre uma montanha, como foi lá no Sinai. Ele desce sobre pessoas. Ele é derramado sobre vidas. O texto diz que veio um som como de um vento muito forte, de um vento impetuoso, e apareceram línguas como de fogo. O vento, que vem do grego ruá, sempre simbolizou o sopro criador de Deus. E o fogo simboliza a purificação, a presença, a capacitação do Senhor. O Espírito, ele não apenas visitou, ele viveu dentro daqueles homens, e é aqui que algo profundo acontece. O poder que encheu o interior dos discípulos foi o mesmo que empurrou aqueles homens para o exterior. Empurrou eles para a praça, para a multidão, para a missão. Quando a gente está cheio, a gente não consegue ficar parado sem falar de Jesus. Quando a gente está transbordando, a gente precisa falar do Senhor. A gente precisa transbordar. E isso aqui já não cabe mais para segurar a gente. Não é por causa que porque está cheio de pessoas. É porque a glória está tão cheia que a gente não consegue reter aqui dentro. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que falar com as pessoas. Aonde a gente vai, a gente está falando do amor, a gente está sendo o amor de Cristo. Essa é a verdade. Em outras palavras, a casa ela foi o lugar do enchimento, a rua seria o lugar do derramamento. A glória que te enche te envia. A glória que te enche é a mesma que vai te enviar. O Espírito Santo ele não veio somente para provocar sensações espirituais, mexer com as tuas emoções. Ele veio para produzir testemunhos. Testemunhos como esse que a gente ouviu aqui. Cara, como é maravilhoso escutar um testemunho que não tenha nada a ver com finança. Não que eu sou contra, eu acho que Deus ele mexe nessa área também, a gente tem que testemunhar. Mas, cara, 99% dos testemunhos que se ouvem nas igrejas hoje em dia é só ligado a dinheiro. E esses são os testemunhos que eu amo. Eu estava falando com um jovenzinho que era daqui da igreja, mas ele não mora aqui em Búzios. Cara, e ver ele fluindo, a alegria que ele está falando de Deus, não foi? Na sexta-feira. Cara, eu senti calor nos olhos. Meus olhos começaram a transpirar. Porque ver o testemunho dele falando da alegria do Senhor, aquilo para mim é o maior testemunho de todos.
Para mim ele já é um pastor, ele não precisa de título, ele já, para a geração dele, ele já é. Eu olho para ele, eu vejo transbordar da glória de Deus a alegria. Porque é para isso que o Espírito Santo nos enche, nos transborda. É para gerar testemunhos. Atos 1:8 afirma: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E a palavra grega aqui para testemunha é mártis, que é de onde deriva a palavra mártir. E isso revela algo profundo, cara. A glória ela não apenas te inspira, ela te compromete. Ela te compromete. Ela não é só para trazer inspiração, ela te compromete. A presença de Deus, ela te dá convicções tão profundas que você fica disposto a viver por elas. Você vive por aquilo que você crê, você defende. E se necessário, você morre por elas. Você morre por essa convicção. Quem seria capaz aqui de morrer pela convicção em Cristo? Eu seria. Se tiver que morrer, eu morro, cara. Quando a glória transborda, ela não permanece neutra. Não existe um isentão no reino de Deus, sabe? Aqueles isentão que fica em cima do muro, calado, esperando, para não ficar mal com ninguém. Cara, ela não fica neutra. A glória, quando transborda, ela altera os ambientes, ela desperta os corações famintos, ela expulsa as trevas de onde tiver. Exatamente como a luz, ela expulsa a escuridão e ela rompe as trevas, sem esforço algum, pela simples existência. Se apagar todas as luzes aqui, vamos fazer esse teste? Vamos? Apaga aí tudo. Consegue apagar isso aqui? Tem? Olha aí. Olha aí. Aí meu iPad tá aceso, tá rompendo, né? Aí se eu fizer aqui assim, ó. Ó. Olha aí. Já não deu um manto? E olha que a gente não tá em escuridão total. Pode acender, obrigado, galera. Eu inventando moda aqui, né? Misericórdia. Coisa de pastor mesmo, né? O pastor gosta de inventar moda, né? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Pela simples existência, a luz, ela expulsa as trevas. É que nem uma vez, cara, ninguém viu uma árvore fazendo força igual que tu faz quando vai no banheiro? Pra gerar um fruto, vê? A mangueira lá, gera manga. É natural, cara. É igual a luz, ela rompe as trevas com naturalidade e espontaneidade pela simples existência dela. A presença de Deus, a presença da glória de Deus, ela não é uma emoção momentânea, ela é uma atmosfera carregada do céu, uma realidade espiritual que invade o mundo natural. E Deus, Ele quer fazer de você alguém que carrega fogo, não apenas alguém que lembra de um fogo antigo. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, em 1900, Guaraná de rolha. Não, Ele quer que você seja o portador desse fogo, aquele que tem o fogo cerrado no peito. A chama que Ele depositou em você, ela não é decorativa, ela é transformadora. Quando você chega, algo precisa mudar. Algo precisa ser transformado. Um coração tem que voltar a ter esperança. Uma mente aflita encontra paz. Uma atmosfera pesada é quebrada. Alguém que estava distante de Deus sente vontade de voltar. Aqueles que estão cheios da glória geram isso na atmosfera, nos ambientes onde eles chegam. Assim como Pedro, que antes temia, só que após o fogo ele falou com ousadia. Cada um de nós, cada um de vocês aqui foi chamado a ser uma faísca viva, que provoca vida onde pisa. A gente tem que provocar vida aonde pisa. A glória em você, ela deve se tornar esperança para os desesperados e cura para aqueles que estão quebrados. Você não carrega apenas luz, você carrega a luz. Não é apenas uma luz. Você está entendendo? É a luz. A presença de Deus, ela nunca foi projetada para ser um acontecimento isolado, um momento emocional preso a um culto de domingo, que muitas pessoas, né, esperam, não, é só no culto. No culto é espiritual pra caraca, sente emoção, chora, ora em línguas. Desde o Éden, o desejo do Pai sempre foi habitar com o ser humano, e não apenas visitá-lo. Em Cristo, esse propósito se cumpre plenamente, porque agora o Espírito Santo ele não apenas passa, ele permanece.
ele não é passageiro, ele é morador. Muitos até experimentam a glória no ambiente certo, com a música certa, com a atmosfera certa. Gera aquele ambiente para gerar emoção. Ah, tá lá. Só que perdem o fogo quando voltam para a rotina. Perdem a glória, a presença de Deus quando voltam para a rotina. Só que Deus está levantando uma geração que não depende de palco para queimar. É uma geração que carrega o céu no cotidiano. Na praia, no clube de tiro, na estrada, no trabalho, no hospital, na faculdade, na família, no secreto, no público. Aonde vai? Quando a glória ela se torna um estilo de vida, você passa a ser uma extensão da presença de Deus, não alguém que apenas visita. Você é uma extensão da presença de Deus. Quem vive transbordando não depende do ambiente, ele cria um ambiente. Ele cria um ambiente. Cara, eu tenho orado muito para Deus. Eu falo assim, Deus, eu quero fluir igual esses caras doidão, largado na tua presença. Eu tenho pedido isso. Apesar de eu ser, falar muito, falar de Jesus, eu quero ser usado por Deus, eu não quero usar Deus, eu quero ser usado. Minha oração tem sido essa. Uma vez o pastor Felipe, deixa pra lá, não vai dar tempo não, vou contar. O pastor Felipe falou, que juntou os pastores da época do conselho lá com o apóstolo Rina e o Dan Duque lá nos Estados Unidos, o cara motoqueiro, se amarra na moto, eles saíram para dar um rolê na Rota 66, todos os caras na Rota 66. Ele falou que, meu irmão, quando pararam numa parada de beira de estrada, num posto para fazer um lanche na loja dessas de conveniência, nos cafés americanos, falou que o Dan Duque parou, cara, que ele começou a transbordar. Que, rapaz, o Espírito Santo foi pegando desde a garçonete, o cozinheiro lá dentro, que foi mó mover, parecia a igreja o lugar, onde as pessoas que chegavam eram impactadas, tipo a Rua Azusa. Eu quero viver isso, cara. Eu não quero mais ficar só, falar, você conhece Jesus, não sei o que, tá bom, aí a pessoa sente emoçãozinha, nunca mais volta, nunca faz. Eu quero, sabe onde passar, fluir o rio de Deus de tal forma que as pessoas sejam impactadas. E elas não venham esquecer, venham gerar marcas na vida dela. E elas queiram viver aquilo que eu quero viver também. É isso que a gente precisa clamar a Deus, orar. A gente precisa ser aqueles que criam o ambiente. Paulo, ele declara em 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Essa expressão de glória em glória, ela mostra um processo contínuo, não um evento único. Ela é algo que é contínuo. O verbo grego usado para transformados, eu já falei aqui algumas vezes, é o metamorfo. É a mesma raiz de metamorfose. A glória, ela não apenas te enche, ela te transforma. Metamorfose é o processo de transformação, amém? Então, ela não só te enche, ela te transforma. E essa transformação interna, ela se torna externa. Ela não fica só retida. A glória que toca você, ela quer fluir através de você. Cada atitude que reflete Cristo, um perdão inesperado, uma palavra de esperança, uma postura íntegra diante de pressão, uma decisão sábia guiada pelo Espírito, tudo isso manifesta a glória de Deus de maneira prática e visível. Jesus, ele disse, lá em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, a glória que você carrega, ela precisa aparecer naquilo que você faz. Aquilo que você faz deve transmitir a glória de Deus. Por isso que é maravilhoso. Cara, é muito bom mesmo. Eu fico imaginando, Me deu uma alegria ouvir esse testemunho de você, porque ele falou que assim, eu só pensei. Cara, mas é tão bom. Sabe, quando eu recebi lá, um cara me chamou lá na escola do Davi, acho que há 2 anos atrás isso, Aí, eu falei, lá vai, o Davi fez besteira. Pô, nada, o cara falou assim, não, sabe o que é? Que a gente uma vez por ano faz a festa Ágape aqui, e a gente queria que você trouxesse uma palavra do amor de Cristo para a festa Ágape. Cara, que alegria, cara. Você tá entendendo? Poxa, é uma escola cristã que tem vários pastores que são pais lá, outros pastores, amém? Tem padre lá, eles conhecem padre, tem de tudo lá, e eles podiam chamar eles
Me escolheram. Quando chega lá na graduação no jiu-jitsu, aí o Reinaldo vai e me chama, pô, não, dá uma palavra aí, você tem que dar. Pô, antes de mim tem um monte de gente graduada, tem até outros pastores que treinam lá. Aí ele fala, pô, dá uma palavra. É porque, cara, de alguma forma aquilo que a gente está fazendo está transmitindo, está aparecendo. A glória de Deus está aparecendo naquilo que a gente está fazendo. O amor, a dedicação, o carinho. Deixe o Espírito Santo moldar os detalhes da sua vida. Às vezes o maior transbordar não está numa profecia poderosa. Se você sair marchando poder, eis que te digo, vaso. Não, cara. Pode acontecer? Pode. Mas não tem nada a ver só com isso, cara. Às vezes é um abraço que cura, um sorriso que levanta, é uma oração silenciosa numa fila, uma palavra de ânimo num dia difícil, uma atitude que revela o caráter de Cristo. Sabe, é na simplicidade. Porque às vezes as pessoas estão esperando que a glória de Deus seja manifesta de algo sobrenatural, igual um profeta que chega marchando no poder, e eis que te digo, vaso, e não sei o que, e tem uma porta, atrás dessa porta tem uma chave que abre outra porta, e vai dentro, tem uns tojos com uma caneta de ouro. Meu irmão, sei lá, nem sei onde isso vai parar, né? Você tá entendendo? Essa caneta de ouro assina um documento, cara, amém, se for de Deus eu recebo, mas às vezes não é nada disso. Às vezes é só um abraço, às vezes é só um sorriso, às vezes é só ouvir, às vezes é só estar disponível. O transbordar, ele não começa no púlpito, ele nasce no secreto, onde somente você e Deus sabem aquilo que está sendo construído. É só você e Deus. Quanto mais você é cheio no íntimo, mais inevitavelmente você vai transbordar em público. Você não foi chamado para guardar o que Deus te deu, você foi chamado para derramar. Derramar. A gente precisa derramar a glória de Deus. Quem fica retendo é boi gordo na fazenda para ser abatido. Tu quer ser abatido, pô? Você está entendendo? Abacuque, ele enxergou profeticamente um tempo em que a terra inteira ia ser inundada pela presença manifesta de Deus. Em meio a um cenário de violência, injustiça, idolatria, ele declara pela fé aquilo que ele ainda não via. Ele declara pela fé, ele chega à terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele não estava vendo nada disso, mas ele declara, ele libera uma palavra profética. E essa profecia, ela não fala apenas de uma informação sobre Deus, mas ela fala de experiência com a presença de Deus. O termo conhecimento, que é iada aqui, que eu já falei, representa intimidade, toque, encontro, algo que você vive na pele. É como, sabe, você realmente tem um relacionamento tão íntimo, tão íntimo, se tornar só um com o Pai. E como que essa glória se espalha? Através de pessoas que transbordam aquilo que recebem. Quando você transborda aquilo que você está recebendo, a glória de Deus está se espalhando sobre toda a terra. O conhecimento da glória de Deus está cobrindo a terra. Não é à toa que Isaías ecoa o mesmo grito profético lá no capítulo 60, versículo 1 e 2, quando ele fala, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre você. Veja, a escuridão cobre a terra, mas sobre você aparece a glória do Senhor. A glória já está brilhando sobre você. Essa versão ficou mais maneira, né? Isso que é bom, ler várias versões, né? Cara, Isaías ele estava escrevendo aqui numa época de exílio, de decepção. O povo estava decepcionado. Só que ele apontava para um futuro de restauração e expansão de Deus. O contraste aqui é claro, quanto mais densa a escuridão do mundo, mais brilhante a glória sobre aqueles que carregam o Espírito Santo de Deus. A gente concorda em uma coisa, o mundo tem vivido em densas trevas. Não é verdade? Todo o sistema que é corrupto, as desinformações, né, as tentativas de ferir o seio da sociedade, se ferir a família, né, a instituição familiar.
tentar destruir, tirar isso, né, essa conexão das crianças com a família tradicional, com aquilo que é o sonho de Deus. Cara, então tá mais fácil da gente brilhar, meu irmão. Que quanto mais escuro, mais forte brilha a lanterna. Não é isso? E o que a gente está esperando? O avivamento ele começa quando o que Deus colocou em você começa a alcançar quem está do teu lado. O plano final de Deus ele sempre foi coletivo, ele não é individual. Ele é alcançar muitos. A palavra fala que Deus quer que todos se salvem. Todos. Ele quer, é um desejo, é um sonho dele. Mas o que a gente está fazendo para ajudar a cumprir os sonhos de Deus? Ele tem um sonho. Eu falei sobre esse sonho aqui, não falei? Do cara lá, né, que é do Maracanã e tudo, eu falei aqui, né? Cara, é uma profecia do futuro? Não, é um sonho meu. Deus, ele mostra o sonho. E ele quer cumprir através de nós, cara. Ele quer cumprir através de cada um de nós. O Pentecostes não foi apenas sobre fogo em indivíduos. Foi o início de uma movimentação global da glória de Deus. Uma igreja que transbordava, atraía multidões, transformava cidades, curava os enfermos, derrubava fortalezas espirituais, invadia territórios dominados pela escuridão. Era sobre isso, Pentecostes. Quando a igreja deixa de ser reservatório e se torna rio, o avivamento ele se torna inevitável. Eu estou desde que me converti ouvindo: o Brasil vai viver um grande avivamento. Não é? O Brasil é celeiro. Eu creio nessa profecia, né? Você também escuta já? Quantos anos? Quê? Desde que nasceu. O que está faltando? A profecia nada mais é que um sonho de Deus. E a criação espera pela manifestação dos filhos. A glória tem que ser manifesta através de nós, para que se cumpram as profecias, os sonhos de Deus se realizem. Vocês estão entendendo? A gente precisa deixar de ser reservatório. E é isso que Jesus profetiza em João 7,38, que é a terceira vez que eu vou falar aqui. Do seu interior fluirão rios de água viva. Não é gota, não é pingo, é rio. Você está entendendo? Não é gotinha, meu irmão, não é conta-gota. Não é a torneirinha, é rio. Então não guarde aquilo que Deus te deu, libera. O avivamento ele não começa com grandes conferências, mas ele começa em corações que transbordam no cotidiano. Ore pelos enfermos com fé. Pregue com ousadia. Ah, mas eu não sou pastor. Jesus ele falou: ide pregar o evangelho só aos pastores. Ele falou isso. Pastores, ide pregar o evangelho. O resto fica caladinho. Ele falou isso? Não, né? Graças a Deus. Cara, vai lá e prega com ousadia. Ame com intensidade. Abrace quem está todo quebrado. Proclame o evangelho onde a escuridão está dominando. Faça a diferença. A glória que transborda, ela não é teórica. A teoria é maravilhosa, mas se ela não for colocada em prática, não adianta de nada. De nada, de nada, de nada. A glória que transborda, ela é prática, visível e contagiante. Quando você decide ser um canal, Deus ele decide fazer de você um movimento. Usa-me, Senhor. É aquela melô da faminta, né? Acho que é da Nini Bar. Usa-me, que ela come um farol, ela come, né? Então. Né? Eu tava com fome, né? Como um farol que brilha à noite. Como o que ela come mais, hein? Ela come o deserto, ela come tudo. Tô brincando. Mas é isso, é esse clamor. Usa-me. Sabe, a gente precisa clamar. A gente precisa clamar a Deus para ser esse canal do fluir de Deus. A gente andar pedindo: Deus, me dá discernimento, me dá percepção. Para quem eu vou falar? Você não precisa fazer isso dentro da igreja. A gente começa dentro da igreja, que é com os irmãos da fé, cara, mas principalmente lá fora. Lá fora, cara. Como eu amo, sabe, cuidar de vidas.
Como eu amo, sabe, chegar e estar ministrando uma pessoa que ainda não conhece, mas está com sede e quer ver. A pastora sabe, eu tenho saído, né, quando eu dou aula aqui, eu já saio 1 hora antes, normal, porque eu sou chato com horário. Agora eu estou saindo 2 horas antes do normal, porque eu quero chegar lá no lugar que eu trabalho, lá que eu dou aula de jiu-jitsu, para ficar falando de Jesus com o cara. Para ficar ministrando a vida do cara. Para gerar curiosidade, para ele buscar por ele mesmo, para ele começar a ser cheio e ele transbordar. Essa é a minha maior alegria, cara. Então prepare-se, igreja. Porque o que flui de você pode ser a resposta que alguém esperou a vida inteira. Aquilo que Deus quer fluir através de você pode ser a resposta que alguém esperou desde o nascimento. Você quer ser a resposta da vida de alguém? Então começa a clamar a Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Abacuque, ele enxergou um futuro distante. Está acabando, tá, igreja? E nós vivemos a realidade inicial desse cumprimento. Aquilo que ele falou lá atrás, a gente está vivendo aqui. A visão profética dele era um sonho otimista. Não era. Era? Era um sonho otimista? Não. Era uma garantia de Deus, cara. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Isso não é otimismo. Essa é uma garantia de Deus, cara. No Pentecostes, a profecia, ela deu o primeiro grande passo, quando o Espírito Santo ele foi derramado lá em Atos 2. Ele rompeu a ideia de que a glória era restrita apenas a um templo físico. E a partir dali, cada crente ele se tornou um templo vivo. A partir dali, cada um começou a ser um portador da glória de Deus, ambulante. Um ponto de expansão divina sobre a terra. É isso que aconteceu. E hoje Deus ele continua escrevendo essa história através de homens e mulheres comuns que decidiram viver extraordinariamente cheios. O projeto Verão, o projeto Vocês Verão a Glória de Deus, é um chamado espiritual e profético. Um chamado a ser cheio, ser moldado e transbordar até que ambientes, famílias e cidades estejam transformados. A glória, ela não é um evento, é um movimento. E esse movimento, ele flui através de você. A glória que Deus colocou em você, ela não é ornamental, igual uma decoração que você põe na tua casa. Ela é funcional. É a resposta que o mundo vem esperando. Essa é a glória que Deus colocou em você. Deus, ele não deseja apenas visitar a sua igreja por alguns momentos emocionais. Não, ele deseja habitar a sua cidade, ocupar territórios. Ele deseja restaurar famílias, incendiar gerações. E ele vai fazer isso por meio de filhos que decidiram viver rendidos, cheios e transbordando. Cara, Deus ele quer usar a gente, olha que maravilha. Para cumprir os sonhos dele. Olha que maravilha. Tem gente querendo usar Deus, eu quero ser usado por Deus. O mundo está em trevas? Tá, não tá? Só que Isaías já declarou: sobre você aparece a glória do Senhor. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez, Grazi. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez, Claudivan, Patrícia. Agora é a sua vez. Nick, Samanta, Lara, Thiago, Dona Lúcia, é sua vez. Deus quer te usar no teu trabalho, Dona Lúcia. Deus quer te usar onde a senhora passa. É a nossa hora, é a nossa responsabilidade espiritual, é a nossa geração. A glória veio sobre nós. Então agora deixa ela fluir através de você, até que toda a terra seja inundada pela presença dele. Amém? Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os teus olhos. Em nome de Jesus.
Essa noite o Espírito Santo ele está ativando o transbordar sobre cada um aqui dentro. Você que está aqui dentro essa noite, você já foi moldado, você já foi tratado e já foi cheio. Então agora é hora de fluir, igreja. E se você entende essa verdade, levanta a tua mão agora e declara comigo: Senhor, eu não quero apenas ser cheio, eu quero transbordar. Usa-me para levar a tua glória aonde há trevas. Que a minha vida seja um canal do teu mover. Que a sua glória cubra a terra, começando por mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. E se você sabe que essa palavra ela foi com você, você sabe que Deus está te chamando para um novo nível espiritual. Algo mexeu dentro de você enquanto você ouvia essa palavra. E você não deseja mais ficar no lugar onde você estava até aqui. Você entendeu que você precisa, você quer, isso ardeu no teu coração. Sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Deus Ele quer derramar não a glória dele porque já foi derramada, mas Ele quer ativar a ousadia dele no teu coração. Ele quer destravar a tua língua, os teus lábios para falar com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com conhecimento. Tem gente aqui que está assim, será? Será que eu consigo? Eu quero isso, mas eu não sei se eu sou capaz. Realmente você não é capaz, é Deus que faz através da tua vida. Você só precisa querer e deixar fluir. Então sai do teu lugar, porque Deus ele vai fazer a obra maravilhosa na tua vida e através da tua vida. Ele vai te colocar para falar de uma forma que você jamais imaginou, com a sabedoria que vem dos céus e alcançar os corações daqueles que estão contritos, quebrantados, precisando de uma palavra de vida e vida em abundância, em nome de Jesus.
Igreja, que essa série de sermões ela não termine com um evento, mas com uma geração inflamável que vive incendiada por onde passa, que carrega o peso, o poder e o propósito da glória de Deus até os confins da terra, em nome de Jesus. E se você recebeu essa oração, se você recebe tudo aquilo que foi liberado desse altar, não só essa noite, mas ao longo dessas 5 mensagens, aplauda Jesus de todo o coração e ser cheio da glória. Ser cheio da glória, em nome de Jesus. Amém.